Já estão alimentados? Tranquilo? Começar. Graças a Deus, agora vem só o sono de brinde. E o pior é que a melhor parte ficou por último. Um assunto mais complicado. Deus nos proteja. O quê? Vem mais complicado do que já passou? O mais. Esse é mais. Loucura, loucura, loucura! Vamos ficar insanos então na medicina. Vamos lá. Muito bem. Primeiro, vou dar logo uma sinalização, tá? Esse assunto tá muito, mas muito repetido os slides aqui. Então, eu peço que vocês tomem muita ciência no que eu estou explicando aqui durante a aula, no decorrer desse conteúdo, e pegando as informações importantes desde já, porque essas informações vão tornar a repetir mais para frente. Tá? Então, a tradução é o quê? É um processo. A tradução é um processo em que, a partir de estruturas, né, como por exemplo o ribossoma, o próprio RNA mensageiro, o RNA transportador, né, vão fazer com que, a nível do citosol, se produza, né, se fabrique, se sintetize as proteínas. Muitos dos conceitos, aí vocês podem estar me perguntando, Ivaldo, por que você considera o tradução um conteúdo difícil? Considero difícil porque você tem que ter uma base da biologia 1, tem que ter a base da biologia 2, tem que você estar sabendo já, dominando transcrição, replicação, tem que estar dominando todos esses conteúdos anteriores para estar aqui se saindo bem na tradução. Então, a tradução, como eu falei anteriormente, é um processo que vai originar proteínas, tá? Através da presença de estruturas como o ribossomo, a RN mensageiro, transportador. Certo, gente? Muito bem. Ivaldo, você já está compartilhando tela ou não? Deveria estar. Ah, não está aparecendo aqui não. Para mim, não. Então. Não tá aparecendo para ninguém, Evaldo. Foi? Sim, pessoal? Sim, agora está transmitindo. Ok. Então, como eu disse anteriormente, é um processo que vai originar proteínas a nível do citosol e que precisa de elementos, ribossoma. E aí vocês têm que lembrar lá da biologia 1, o ribossoma está formado por uma subunidade maior, uma subunidade menor, e nesta subunidade menor se encontra um sítio para o RNA mensageiro, sítio P, sítio A e sítio E. Tudo isso você já tem que estar dominando agora na Bio 2, tá, gente? Não vamos ter tempo para ficar explicando novamente o que é subunidade menor, subunidade maior. Você já tem que estar com esse conceito já em mente para a gente tentar englobar o conteúdo de tradução dentro desse conceito. Tá? Alguém está com o microfone ligado? Perdão, era eu. Graças. Muito bem. Quero que vocês, antes de mais nada, olhem e se apaixonem por essa imagem. Vocês vão sonhar com essa imagem aqui. Porque se vocês entendem essa imagem, vocês vão entender metade do conteúdo. Certo? Se vocês entendem essa imagenzinha aqui, vocês entendem metade do conteúdo. Veja só. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura de um dos nossos principais elementos, né? Que vai fazer parte dessa tradução, desse processo de tradução, que seria o ARN transportador.
Através do RN transportador, que você já tem que saber a função, seria transportar, ou seja, recolher os aminoácidos desde o citosol, né, para colocá-los, estes aminoácidos, na ordem sequenciada pelo ARN mensageiro. Então, na estrutura desse ARN transportador, vai ter duas porções. Eu vou ter uma porção que vai estar intimamente relacionada com o aminoácido, né? A porção do ARN transportador que vai estar intimamente relacionada com o aminoácido. E tem uma porção aqui do ARN transportador que vai estar relacionada com o nosso ARN mensageiro, né? E os seus respectivos códons. Ok, galera? Bem, eu vou dar alguns nomes para facilitar. Então, eu vou chamar essa parte superior aqui da nossa imagem, chamar essa parte superior de domínio aceitador, tá? Domínio aceitador. Então, o meu domínio do ARN transportador que faz relação com o aminoácido vai ser o nosso domínio aceitador. E aqui embaixo, a parte do ARN transportador que faz relação com o nosso mensageiro, através dos códons, eu vou chamar de domínio anticódon. Tá? Pergunta: quantos domínios tem o ARN transportador? 2. Tem um domínio para o aminoácido, conhecido como domínio aceitador. Tem um domínio voltado para os códons do ARN mensageiro, que a gente deu o nome agora de anticódon, tá? Anticódon. Bueno. Para que o aminoácido possa se ligar ao ARN transportador, para que esse aminoácido aqui, no caso desse exemplo é a metionina, possa se ligar ao seu domínio aceitador do ARN transportador, se necessita a ação de uma enzima que vem aqui e trabalha para que essa ligação aqui aconteça. Tá? O nome dessa enzima que permite essa ligação do aminoácido com o seu devido e respectivo ARN transportador denomina-se aminoácido sintetasa. É o nome da enzima que faz essa relação do aminoácido com seu domínio aceitador. Então, a gente já sabe o que é aí até então, que temos uma estrutura que denomina... Oi. O Raoni caiu, ele pediu para você aceitar ele, por favor. Ah, claro. Obrigado. Bueno, então o que é que a gente sabe até então, gente? A gente sabe que esse ARN transportador tem um domínio aceitador para o aminoácido. E um domínio anticódon que se relaciona com os códons do mensageiro. Tá? E que a relação entre o aminoácido e esse domínio aceitador só é possível graças à atividade de uma enzima chamada aminoácido sintetasa. Até aqui tudo bem? Sim. Sim, ok. Muito bem. Agora, dado essa leve introdução, vamos entender quais os elementos que participam dessa tradução. Aí eu pergunto para ver se vocês estão sabendo mesmo. Quais eram os elementos que participavam da transcrição? Vocês acabaram de ver. Polimerasa, 1, 2 e 3. O que mais?
Proteínas enzimáticas, não enzimáticas. Proteínas enzimáticas, aí cabe destacar a polimerasa 1, 2 e 3, a pirofosfatasa e proteínas não enzimáticas, como, por exemplo, as ribozimas, que participam lá do espliciosoma, fazendo o splice, né? Aqui na tradução, gente, a gente tem que entender também quem são esses elementos que participam desse processo, né? Gente, aí eu pergunto para vocês. Sem ribossoma, eu tenho síntese proteica lá no citosol, ou eu preciso desse cara, desse ribossoma para fabricar uma proteína? Precisa. Precisa do ribossomo. Preciso do ribossoma, muito bem. Preciso do ribossoma. Então, o ribossoma, gente, ele é uma estrutura indispensável para a nossa tradução, tá? Sem ribossoma não tem síntese proteica. Por isso que eu disse no início da aula que você já tem que estar sabendo que esse cara aqui tem uma subunidade maior e uma subunidade menor, e que na menor vai ser o objeto do nosso estudo aqui na tradução. Muito bem. O que é que eu preciso mais para que essa tradução aconteça? Eu preciso do RN transportador, que vai trazer, vai recolher esses aminoácidos presentes dentro do citosol da célula e transportá-los até o mensageiro, né? Até a ordem sequenciada do mensageiro. Lembrem de uma coisa, gente. O mensageiro, ele foi formado lá no núcleo e saiu. Olha aqui como tá bonita a imagem. Ó. Olha ele saindo aqui do núcleo, olha. Olha aqui, ó. Ele saindo do núcleo e se direcionando aqui, ó, para o nosso citosol. Então, o RN mensageiro, ele traz essa informação do DNA em forma de códons. Vocês já sabem que a cada triplete de códons, ou a cada 3 códonzinhos, 3 letrinhas, se codifica um aminoácido, certo? Muito bem. O que é que eu preciso também como elemento da tradução? Eu preciso dos próprios aminoácidos que irão fazer parte da nossa proteína, uma vez que vocês já sabem que uma proteína é um polipeptídeo, né, constituído de vários aminoácidos. E por último, mas não menos importante, eu tenho essa enzima que a gente já comentou anteriormente, que seria a aminoácido ARNT sintetase, que o papel dela seria unir, né, o aminoácido ao seu extremo aceitador do ARN transportador. Né? Unir o aminoácido ao extremo aceitador do ARN transportador. Muito bem. Então, isso aqui às vezes cobra, sabem como? Cita. Ok? Então, cada um desses elementos tem sua função. Cada um tem sua função dentro do contexto maior, que seria a tradução. Muito bem. Cada um tem sua função dentro do contexto maior, que seria o processo de tradução. Exatamente. Muito bem. Então, como eu havia falado anteriormente, essa enzima, chamada de aminoácido ARNT sintetase, é ela que vai ser encarregada, ó, de carregar o nosso extremo aceitador do aminoácido com o seu respectivo vai se relacionar com o aminoácido e vai ligar esse aminoácido ao extremo aceitador. Pergunta: quantos tipos de aminoácido ARNT sintetase existem? Para responder, viu? 10? Quantos? 10? Eu diria 21, 22. São 20 aminoácidos ARNT sintetase, porque são Sem 10 tempo. aminoácidos não essenciais e 10 aminoácidos essenciais. A pirrolizina e a selenocisteína não entram nesse contexto da ARNT sintetase, porque são aminoácidos que foram projetados, né, em laboratório. Então, as enzimas são de origem fisiológica. Você já nasce com ela, então vai ter relação só com os aminoácidos essenciais e não essenciais, tá? Então, temos 20 aminoácidos para 20
aminoácido ARNT sintetase. Entenda que a função dessa enzima é ligar, é puxar, é relacionar o aminoácido para o extremo aceitador do ARN transportador. Ok? Como diz aqui, ó, normalmente há uma única aminoácido ARNT sintetase para cada aminoácido. Muito bem. Isso aqui vocês já sabem. Estão cansados de estudar o ribossoma. Quantas subunidades? 2. Uma maior e uma menor. A maior tem 60S, que seria o seu perfil de centrifugação, e a menor 40S, quando se juntam formam um ribossoma de 80S, onde na sua subunidade menor vai ter 4 sítios, ou seja, 4 locais importantes, né, para que essa tradução possa acontecer, que seria aqui o nosso sítio P, sítio A, tá? E o sítio aqui para o nosso ARN mensageiro. E aqui seria o sítio exit, seria o sítio de saída do da subunidade menor do ribossomo. Tá? Então, esses sítios, esses locais serão de profunda importância para que cada elemento que vá chegando, né, nas etapas da tradução possam ir se ubicando, se localizando nessas regiões do ribossoma menor e a tradução possa vir a progredir. Tá? A gente vai ver que, por exemplo, quando o primeiro aminoácido chega, ele vai ter uma localização que seria o sítio P dessa subunidade menor. E qual é o primeiro aminoácido que chega? Vocês sabem? Metionina. A, U, G. Não, a UG seria os códons que codificam o aminoácido. A resposta correta seria metionina, que seria o próprio aminoácido. Tá? A UG seria os códons que irão codificar, né, vão traduzir essa informação do aminoácido, tá, para a proteína. Então, cada parte dessa subunidade menor vai ter uma função diferente. Muito bem. Então, ó, o que é que diz aqui nesse slide? Que o ARN transportador, ele toma os aminoácidos do citosol e conduz ao ribossoma pela ordem, palavra-chave, ó, ordem demarcada pelo nosso ARN mensageiro. Gente, vocês têm que ter ciência que o ARN mensageiro está saindo do núcleo. E o núcleo tem o quê? Informação do ADN que foi transcrita para um ARN. Então, esse cara aqui tá cheio de informação genética, tá? Tá cheio de códons, né? Que vão gerar os aminoácidos. E que vão gerar os aminoácidos e que possivelmente vão gerar a nossa proteína. Certo? Então, para vocês entenderem como é importante que esse ARN mensageiro chegue no citosol íntegro, né? Sem nenhum problema. Porque se tiver algum problema no mensageiro, a tradução vai ser afetada e, consequentemente, as proteínas também, que seriam elaboradas a partir desse processo. Por isso que quando o mensageiro sai do núcleo, ele já sai protegido, né, dos seus extremos, o extremo 5' com a CAP e o extremo 3 com a poliar, para que chegue íntegro à sua localização para executar a sua função, que seria se unir ao sítio na subunidade menor, ao seu sítio na subunidade menor e sequenciar a ordem de códons, onde a partir desse sequenciamento de códons irá se unir o ARN transportador a partir do seu domínio anticódon. Lembra que o ARN transportador tem 2 domínios, um domínio anticódon e que se relaciona com o domínio códon do mensageiro para acontecer a codificação do primeiro aminoácido a partir da sequência AUG. Né? Então, quando o aminoácido chega na subunidade menor, ele disponibiliza ao ribossoma, para que o ribossoma leia essa sequência, um AUG, né, que seria o códon de iniciação.
E aí, a partir desse momento que o AUG já está lá no ribossoma, aí sim vem o ARN transportador trazendo, né, a metionina para ser codificada e gerar a nossa fase de iniciação da tradução. Aqui também a gente vai ver, como a gente viu na transcrição, que tem o processo de iniciação, elongação e terminação. Vai ser parecido. Em cada etapa dessa a gente vai falando ao decorrer da aula. Muito bem. Então, como eu falei lá em cima, ó, como é repetitivo. Ó. O ARN transportador tem um domínio para o aminoácido e outro domínio anticódon para se unir com o códon apropriado. E aí eu faço questão de mostrar mais uma vez lá em cima para vocês não ficarem voando, né, sem entender. Veja aqui, por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção sempre nessa imagem, para se tornar mais fácil o nosso aprendizado. Vê só, mais uma vez, aqui está a nossa estrutura do ARN transportador, que tem um domínio para um aminoácido chamado de extremo aceitador, e tem um domínio aqui, ó, chamado de anticódon, que a partir desse domínio aqui, anticódon, se relaciona justamente, ó, com os códons aqui do nosso mensageiro. Então, o mensageiro, ao chegar no ribossoma, ele disponibiliza, né, o AUG. E a partir dessa disponibilidade do AUG, vem o transportador trazendo a informação que será necessária para codificar o primeiro aminoácido. Então, por isso que a gente disse, AUG codifica metionina, porque a metionina vai se encaixar justamente nessa sequência. AUG, e a partir desse momento iniciar a tradução, iniciar a síntese proteica. Ok? Muito bem. Ok. A gente falou anteriormente que existem 20 tipos de ARNT sintetase, ou seja, 20 tipos de enzimas para os 20 tipos diferentes de aminoácidos. Agora, acontece que quando se fala em ARN transportador, não são 20, são 31 tipos diferentes de ARN transportador. Aí você pode estar me questionando. Ah, mas por que são 31 tipos? Porque, gente, o que acontece? Se a gente pegar aqui a estrutura do nosso ARN transportador, que estrutura é essa? Trebol ou L? Trebol ou L? Trebol. Trebol, tá? Olha o que é que acontece. Na estrutura de Trebol, esse aminoácido, esse ARN transportador, aqui no que diz respeito ao seu domínio 3', tem uma sequência de nucleótidos definida, que seria C, C, A. Estão enxergando isso? Sim. Pronto. Isso acontece porque esse aminoácido aí, esse ARN transportador já foi processado. Por que eu sei que foi processado? Porque se não fosse processado, tinha um monte de adenina aí. Então, quando se processa o transportador e ele adquire essa forma de Trebol, no seu extremo 3 vai ter esse triplete de nucleótidos. Aí, respondendo a pergunta por que tem 31 tipos, o que acontece é que essa adenina aqui, ó, dessa sequência do extremo 3' do ARN transportador, essa adenina ela é variável, tá? Ela é variável. Então, tem hora que ela vai se relacionar com a citosina, tem hora que ela vai se relacionar com a timina. Ela é variável, tá? Essa porção é variável. Para que vocês entendam, eu vou mostrar uma imagem aqui e tudo fica bem mais fácil de compreender. Mas para que vocês compreendam, eu preciso primeiro que vocês enxerguem isso aqui e identifiquem que essa adenina é variável
no extremo 3' do ARN transportador. Essa adenina é a primeira base. Contando aqui de cima para baixo, essa seria a primeira, essa seria a segunda e essa seria a terceira. O livro de Robert diz assim: essa porção é variável porque ela tem a capacidade de interagir com a terceira base de um tripleto de códons. Ou seja, dá essa característica do ARN transportador transportar mais de um tipo de aminoácido, tá? Mais de um tipo de aminoácido. Veja só como fica mais fácil olhando a tabela aqui. Deixa eu procurar a tabela aqui. Pronto. Vocês já sabem disso aqui, ó. Por isso que de 20 vai para 30, não é isso? Não entendi. Por isso que de 20 vai para 30. 31. 31, por causa dessa variação. Correto, meu pensamento? Sim. Mas vamos entender como é que acontece essa variação para que você consiga formalizar seu pensamento. Aqui estão todos os códons que geram aminoácidos, certo, gente? Aqui estão todos os códons que geram aminoácido. Vejam como é interessante. Que aminoácido é esse aqui? Alguém sabe me dizer? Serina. Serina. Serina, muito bem. Olha como é que as coisas acontecem. Qual era a base lá do ARN transportador que cambiava e permitia com que se transportasse mais de um aminoácido? Era a adenina, que seria a sua primeira base, certo? Certo, adenina. Agora, olhe como é interessante aqui. Esses códons que codificam a serina, essas várias sequências aqui de códons que codificam a serina, só mudam a sua terceira base. Veja só. Tá vendo? Sim ou não? Sim. Aqui também, ó. Fenilalanina. Tenho duas sequências que codificam fenilalanina nos códons. Tenho essa. Só está mudando mais uma vez a terceira base. Isso significa o quê? Que ao ser cambiável, aquela primeira base, a adenina, pode se relacionar com uma citosina ou com a adenina. E como eu sei que a terceira base é a que muda para codificar os diversos tipos de aminoácido, vai ter aminoácido aqui que eu vou mudar. Eu vou mudar aqui nesse caso aqui, ó. Por exemplo, a alanina. A alanina só muda também a sua terceira base. Tá? Tem alanina que vai ser codificada, por exemplo, por GCC. Tem alanina que vai ser codificada por GCA. Então, independente aqui, ó, se eu mudar lá a relação da minha primeira base do ARN transportador com a terceira base aqui que gera o nosso aminoácido, eu tenho a capacidade de que o nosso ARN transportador consiga transportar mais de um tipo de aminoácido. Tá? Porque os aminoácidos eu sei que as suas sequências só mudam a terceira base. Então, se eu mudar a terceira base de um aminoácido, eu mudo o tipo de aminoácido. E como a adenina lá do ARN transportador tem essa capacidade de se adaptar, se eu mudo a terceira base, eu mudo o aminoácido que eu estou carregando. Concordam comigo? Certo? Então, se ela muda aqui, na verdade, ela muda. Ela se adapta à mudança. Né? E por essa adaptação, é possível que o ARN transportador seja capaz de carregar mais de um tipo de aminoácido diferente. Muito bem. Então, ó. Continuamos. Então, essa tabelinha vocês já sabem.
tá? São 64 combinações de códons para gerar aminoácidos. Dentre essas 64, 61 geram de fato aminoácidos e 3 delas são stop códons. E uma delas, que seria o AUG, seria o códon de iniciação, como a gente já falou anteriormente, e que codifica metionina, no caso, né? Muito bem. Esses dois aqui são aminoácidos que foram descobertos em laboratório. A gente não vai se deter isso, que já foi conteúdo lá atrás. Certo? Bueno. Ainda com relação a esses códigos, cabe destacar o seguinte. Eu vou voltar na mesma historinha da terceira base. Vou voltar aqui na mesma historinha aqui, para vocês entenderem. Ó. Leucina. Confiram comigo. A primeira sequência aqui é C-U-U. A segunda sequência é C-U-C. A terceira, C-U-A. A quarta, C-U-G. Só está mudando novamente a terceira base. Isso significa dizer, gente, que quando várias sequências de códon, vários tripletes diferentes convergem para codificar um mesmo aminoácido, a gente chama isso tem um nome, né? A gente chama isso de degenerado, né? Degenerado. Então, o nosso código genético é degenerado por essa característica, onde vários tripletes distintos, né, diferentes, codificam a um mesmo aminoácido. Isso tem um nome, degenerado, tá? Degenerado, ou pode ser chamado também de códons sinônimos. Degenerado ou códons sinônimos. Então, são 3 características aqui do nosso código genético que precisam ser faladas para que a gente entenda como vai ser originado a proteína a partir da codificação dos aminoácidos que depende desses códons. Tá? Então, esse código genético, né, no que diz respeito à característica desses códons, vai ser degenerado, universal e no ambíguo. Questão de prova. Cita características do código genético. Cita características do código genético. Degenerado, universal, porque é o mesmo em todos os seres vivos, salvo em algumas bactérias, e no ambíguo, porque no momento da leitura não tem sobreposição. Ou seja, eu codifico um aminoácido, depois em sequência se codifica outro. Por exemplo, eu não posso colocar uma metionina no AUG e colocar outra por cima dela, outro aminoácido por cima. Não, a metionina tem que sair do seu lugar, né? A leucina tem que sair do seu lugar, o que for, tem que sair do seu lugar para dar espaço a outro aminoácido. Por isso é no ambíguo, ok? Então, essas 3 características caem na prova como cita. Universal, degenerado, no umbigo. Beleza? Oi, Kelly. Então, só uma dúvida. É porque aqui tá sempre a terceira só que muda, nesse quadrinho amarelo, né? Todos o primeiro repete, o segundo repete, só muda o terceiro. Isso também é dito como universal, que só muda o terceiro? Porque nessa segunda letra aqui, desse quadro, lá em cima, que você deu, todos os primeiros e os segundos são iguais, repetem. Só tinha mudança no terceira coluna. Isso sempre se repete dessa forma, correto? Então, Sim. também é uma característica? Que caberia aqui dentro dessa característica aqui, que seria degenerado. Degenerado. Ah, tá. Muito bem. Ok.
Então, gente, seria isso quanto a essas características do código genético, uma vez que a gente precisa saber dessas características, porque a gente está trabalhando aqui com códigos, né? A gente está estudando códigos, esses códigos vêm do nosso código genético. Então, a gente tem que dar essas características aí para eles, né? Para os códigos que advêm do código genético. Muito bem. Agora, qual seria a principal função desse cara aqui, gente? Qual seria a principal função? Início da síntese, início da síntese proteica. Início da síntese proteica, muito bem. Oi? Alguém falou? Rafael falou mais completo. Não, Rafael falou mais completo, isso mesmo, Ah. iniciação. Iniciar a síntese proteica, iniciar o processo de tradução, muito bem. E quem define essa sequência AUG é o mensageiro, né? Essa sequência está dentro dele, tá? Certo, gente? Então, na verdade, esse AUG não executa somente essa função de iniciar, tá? A tradução. Porque, gente, pode aparecer, tá? Pode aparecer esse AUG tanto no início como no meio, tá? Se aparecer no início, se ele aparece no início, ele demarca o início da tradução, como você já sabe, beleza. Mas o que acontece? Se ele surge no meio, ele codifica metionina normal, tá? Como fosse qualquer outra sequência, tá? Que fosse codificar também qualquer outro aminoácido. Então, ele cumpre essas duas funções, tanto de sinalar, né, de iniciar o início, né, o começo da tradução, como se ele aparece em outras regiões, em outras localizações, né, codifica metionina no interior, né, dentro da molécula proteica. Então, seriam essas duas funções para o AUG. Bem, quem consegue me responder essa pergunta? Quem consegue me responder essa pergunta aqui? Ele vai formar outro aminoácido. Muito bem. Por isso que é importante a gente ter essa sequência que o aminoácido, que o ARN mensageiro disponibiliza. Porque a partir de cada sequenciazinha dessa, só vai ser carregado um aminoácido específico, né? Então, se eu mudar aqui, por exemplo, era AUG, né? Aqui era AUG. Se eu excluo aqui esse Azinho, por algum motivo se perdeu essa base, a minha próxima é o GG. O GG inicia síntese proteica? Não. Não, porque só quem inicia é a UG. Então, eu não tenho síntese proteica nesse caso, porque ele utilizou esse UGG como se fosse para iniciar, né? Mas como perdeu o A do AUG, a próxima base seria UGG, na verdade, né? Que codifica triptofano. Você vê, mudou uma base, já muda todo o contexto. Muito bem. Tenho que saber disso aqui, mas vocês acho que vão estudar isso até o fim da vida de vocês. Quais são os stop codons? O AG, o GA e o GG. Lembrar que não codificam nenhum aminoácido. Tá? Essa informação costuma cair na prova. Tá? O que é que está falando aí? A gente sabe que uma proteína é uma sucessão de aminoácidos. Quem lembra qual era a fórmula de um aminoácido? Quem lembra? Uma pentosa. Não, aminoácido. Ixi, esqueci. Quem lembra? Um ponto para quem lembrar.
Um aminoácido estava formado por um hidrogênio, um grupo carboxílico, um grupamento amino e uma cadeia lateral R. Lembra agora? Acontece que quando vai se unindo esses aminoácidos um do lado do outro para formar a proteína, um extremo do aminoácido vai ficar disponível, livre. Esse extremo do aminoácido que fica livre é o extremo amino. Basta lembrar, deixa eu ver aqui, ó. Dá para fazer aquele desenho aqui mais uma vez para vocês. Aqui. Basta lembrar disso aqui, né? O aminoácido tinha essa fórmula aqui. No ácido era assim, né? Era carbono, hidrogênio, grupo R, o cadeia lateral. Aqui era ácido carboxílico. E aqui era grupamento amino. O que é que eu estou falando para vocês? Como a proteína é uma sucessão de vários aminoácidos, um outro aminoácido vai chegar aqui e vai se unir com esse extremo carboxílico e deixa livre, ó, o grupamento amino. Então, ou desculpa, é o contrário. Então, o aminoácido vai chegar aqui nesse extremo, NH2, vai chegar aqui. Como esse extremo vai estar livre, esse vai estar pegado aqui. E esse vai estar livre, então a síntese proteica acontece, né? A agregação dos vários aminoácidos acontecem a partir desse extremo amino, que está livre. Esse aqui vai estar plegado, né? Com outro aminoácido. E esse aqui vai estar livre. Então, vai chegando aminoácidos aqui, ó. Vai se unindo por enlace peptídico. Lembrar que um aminoácido se une a outro por enlace peptídico. Então, vem aqui o enlace peptídico e se forma aqui nesse extremo amino livre. Ok? Muito bem. Então, essa informação é importante. Muito bem. O professor, Ai, desculpa, Pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. Como o grupo amino, ele faz ligamento, a ligação com outro grupo aí. Pode falar. Porque assim, eu não tô entendendo como que ocorre essa ligação peptídica. Eu fiquei um pouco em dúvida, eu não tô sabendo nem fazer minha pergunta. Você vai precisar, você vai precisar lembrar quando você estudou lá atrás, quando você estudou aminoácido, como era que se ligava um aminoácido com outro? Através de um enlace peptídico. Esse enlace peptídico era uma reação de condensação que se liberava água e formava uma amida. Deixava de ser amino, grupamento amino, e transformava para grupamento amino e formava esse enlace peptídico. Por isso que quando a proteína vai crescendo, ela deixa disponível esse extremo amino para justamente ser capaz de formar o enlace, né, do tipo amida, por uma reação de condensação com perda de água, e aí tem essa formação de um aminoácido com outro aminoácido. Seria mais ou menos isso. Ok? Muito bem.
Lembrar disso aqui, ó. Quero destacar. Eu quero testar. Pega aquele lá vermelho da Popó, pede pra ela assim. O microfone está aberto. Quero lembrar vocês disso aqui, ó. Tá? Lembrar que no processamento do RNA transportador, uma sequência de adeninas Fala, que pessoal, está no seja muito extremo bem-vindo 3 a é mais- substituído por aquele CCA. Lembra? Aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. CCA. Certo? Vejam como o extremo 5', ele se coloca equidistante aqui, próximo, na verdade, né? Do extremo 3, né? O extremo 3 está próximo do extremo 5. Aqui, no que diz respeito a essa parte, seria o extremo aceitador. Bem, então, essa informação aqui é de ultra importância, tá, gente? Aqui, ó. Quando o RNA é processado, termina o processamento, né? Quando termina o processamento do ARN transportador, essa sequência A é substituída por CCA, e daí o nosso ARN transportador já adquire forma de trebol. Seria essa estrutura aqui. Ok? Muito bem. Isso aqui a gente já falou, existem 31 tipos diferentes de RNA transportador, tá? E também já falamos disso aqui, né? Depois de processado, né? Processou, forma trebol. Processou, trebol. Processou, trebol. Agora, no momento que esse ARN se relaciona com um aminoácido, ele adquire forma de L. Se perguntar na prova, o ARN funcional tem forma de trebol ou L? Qual seria a resposta? Trebol. Não, L. forma de L. Forma de L. Aqui dá para ver bem, ó. Isso aqui é porque está processado. Processado não significa dizer que está ativo. Só foi processado. Agora, olha aqui, ó. Aqui tem um aminoácido unido a ele, ó. Justamente no seu extremo aceitador. Deixa eu apagar aqui, para ficar um desenho mais bonitinho. Olha aqui, ó. Olha só. Aqui é o extremo aceitador do nosso ARN transportador, certo? Não tem aminoácido nenhum. Olha como